Bom dia, graça e paz. A casa é tua, Senhor. Pode entrar. Eu me esvazio de mim para me encher de ti. Louvado seja o Senhor. Bendito seja Ele para sempre. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus e devemos buscar a santidade a todo tempo. Amém? Glórias a Deus, louvado é o teu nome. E hoje, queridos, nós vamos estar falando sobre isso, sobre santidade, sobre estarmos com a nossa casa limpa, para sermos o templo do Espírito Santo de Deus. E lá em 1 Tessalonicenses 4, é o apóstolo Paulo, vai trazer situações que a igreja de Tessalônica estava vivendo, né? E Paulo quer encorajá-los a seguir em frente em uma vida verdadeiramente piedosa, em busca da santidade. Os tessalonicenses, eles tinham a reputação de serem sexualmente promíscuos. E Paulo deu 3 motivos para que eles pudessem seguir a vida deles em santidade. Vamos ler até o capítulo 7. Fala assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a prosseguir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que os mandamentos que vou-lo tenho dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais das prostituição, que cada um de vós saiba possuir o vosso vaso em santificação e honra, não nas paixões de concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprime ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. E Paulo, querendo encorajá-los a uma vida de santidade, diz para eles no verso 3: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que abstenhai da prostituição. Segundo ponto que ele chama atenção: honra o presente que cada um tem, ou seja, seu esposo e a sua esposa. Ele fala assim: cada um de vós saibais possuir o seu vaso em santificação e honra. Cada um saiba respeitar o seu marido, a sua esposa. 3. Evite o pecado contra o seu irmão. Ninguém oprime ou engane o seu irmão em negócio algum. E a partir do verso 3 nós encontramos o perigo que rondava a sociedade da época. 3 vezes aparece a palavra santificação, dando a ênfase que precisava ser prioridade entre eles. Esse cuidado de Paulo se dava porque em Tessalônica havia muitos templos aos deuses pagãos, aos deuses gregos, como Zeus, Atenas, Apolo.
E a adoração aos ídolos estimulava a um clima de promiscuidade. A padroeira de Tessalônica, Dionísio, Afrodite e os deuses egípcios, tais como Ísis, tinham algo em comum. Era uma adoração altamente sexualizada, cheia de orgia e bebedeira, relações extraconjugais, relações fora do casamento, e a prostituição ali era comum. A fornicação não era considerada um pecado ali. A sociedade de Tessalonicense, ela era influenciada pela cultura romana. E os seus cidadãos tinham à disposição serviço de numerosos homens e mulheres que eram prostitutos profissionais. E eles estavam dispostos a satisfazer todos os desejos. E os médicos daquela época aconselhavam que esses desejos não fossem reprimidos. No meio desse contexto, no meio desse ambiente, os cristãos precisavam manter em mente a necessidade da santidade em meio a toda a impureza que o cercava. Embora a gente está falando de um cenário antigo, em nossos dias, as impurezas sexuais estão difundidas nas mais diferentes esferas da sociedade. Nós vemos o estímulo à sensualidade nas músicas, nos filmes, nas revistas, nos sites, nas propagandas, nos telesexo e outros meios são utilizados para propagar a sujeira moral. Tudo contrário ao ensino de Deus. E como fazer para se manter limpo diante de tantas impurezas? Precisamos nos lembrar do conselho do apóstolo Paulo: santidade, santidade, santidade. Este é o alvo principal de todo cristão. Ser santo aos olhos de Deus nada mais é do que ser separado para um propósito que Ele mesmo se estabeleceu. John Ellis tem a frase que a nossa conversão nos tira do mundo, mas é a santificação que tira o mundo de nós. Você já não faz as coisas que você fazia, não é porque agora você não pode, mas é que aquelas coisas não cabem mais em você. Não é porque o seu pastor não deixa, mas é que isso fez parte do velho homem. E esses cristãos lutavam com tudo isso para não se contaminar, não se perder em meio a tanta impureza, a tanta lascívia, a tanta malícia. Porque Deus não nos chamou para a imundície, mas Ele nos chamou para a santificação. Paulo desejava fortalecer a igreja, tanto no sentido doutrinário quanto no moral, a fim de desenvolver a fé daquele povo em sua totalidade. Parece que nós estamos falando dos dias atuais, né? Onde nós estamos cercados por todo tipo de mal, por todo tipo de conceito errado, que às vezes você fica se perguntando: será que eu estou certo ou eles que estão certos?
as coisas se tornaram tão natural que o certo acaba se confundindo. Mas a minha oração é que nós, em nome de Jesus, não sejamos contaminados por nenhum dos conceitos imorais desse século. Em nome de Jesus. Amém e amém.